paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs, chegando com a aula 4, classe de juvenis, feliz, chegamos a 10K aqui no YouTube com a sua ajuda. Deus abençoe, parabéns vai para todos nós. Continue assistindo, curtindo, compartilhando, deixando o seu comentário, deixando o sino de notificações ativado, porque tem muita coisa bacana vindo por aí, nos ajuda a crescer mais. Estamos agora, a próxima meta é alcançarmos 500 mil de views. Falta 20 mil pessoas, mais ou menos, faltam aí 20 mil visualizações, na verdade. Enfim, temos muitos vídeos aqui. Conheça o nosso canal, tá bom? Nós estamos chegando aqui hoje com a lição 4 de juvenis. Esse mês também é o mês em que estamos fazendo o lançamento aqui do nosso primeiro livro, 10 apps para conexões abençoadas. Deus vem antes de tudo, aprenda a orar, não brinque com os desejos, proteja o seu coração, observe as conexões, a aliança, prepare-se para a independência, solteirice não é uma doença, aprenda a honrar pai e mãe, seja um exemplo a ser seguido. Esses são os títulos aqui dos capítulos do nosso livro para jovens e adolescentes, falando sobre relacionamentos. Está à disposição em todas as plataformas digitais, nas nossas redes sociais, também pelo WhatsApp. Você pede frete grátis para todo o Brasil, R$20. Mandamos para Rondônia, para o Acre, para São Paulo. Próxima segunda agora já tem mais uma remessa saindo. Vai ser um prazer enviar. É palavra de Deus aqui para você. Tá bom? Lição 4, classe de juvenis. A corrupção da humanidade. Um recado aos professores falando das aulas de juvenis e de adolescentes. Pessoal, é o seguinte, eu percebi esta semana que muitos irmãos têm dificuldades em receber a revista, não é? São lugares muito distantes, tem igrejas que não têm condições de comprar as revistas, mas preste atenção, estas duas revistas aqui, juvenis e adolescentes, são currículos rotativos, o que significa que a cada 2 anos o conteúdo é o mesmo dessas revistas. Então, primeiro, não jogue fora. Se possível, ao final do trimestre, diga para os alunos, olha, tragam essas revistas. Quem quiser doar, deixe guardadinho ali na igreja, porque daqui 2 anos você vai dar essa mesma aula de novo. Quem sabe aí para uma outra turma. A ideia é essa, que eles estudem 2 anos na lição de adolescentes e depois 2 anos na lição de juvenis, e aí depois eles vão para a classe de jovens, tá certo? Essa é a ideia. Então é um currículo rotativo. Então talvez na sua igreja já tenha algum exemplar. Não achou? Tem na internet, mas não com o título 2018. Você coloca lá o título da revista Queda e Redenção, você vai ver, vai aparecer trimestre de 2015. Coloca lá História da Igreja para Adolescentes, você vai ver também trimestre lá em 2015. Então você vai encontrar pelo nome da lição ou pelo título da aula, tá certo? Então procure, irmãos, tem muito material aí à disposição. E o nosso trabalho aqui não é para que você pegue a nossa aula e vá para a sala de aula com a nossa aula. Não, estamos aqui para lhe dar uma ferramenta, para que você desenvolva a sua própria aula. O professor precisa desenvolver a própria aula. Aqui é só uma ferramenta.
20, 25 minutos, que a gente te dá aí algumas ideias, um suporte, apoio e algumas ferramentas para você desenvolver a sua própria aula. A corrupção da humanidade, lição 4 juvenis. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Tem gente assustado com a degradação moral em que o mundo se encontra hoje. Leia Gênesis 6. Não é de hoje não, irmão. O pecado sempre foi pecado, tá certo? O que há hoje é a nossa percepção mais, como que a gente diria assim? É uma coisa muito sensorial, né? Por conta da divulgação, da publicidade que tem as coisas. Mas o pecado sempre existiu. Atualmente temos muita informação sobre os mais diversos tipos de corrupção. Desvio de dinheiro público, compra de voto, consumo de drogas, prostituição, roubos, assassinatos. Isso tudo porque a humanidade decidiu viver sem Deus. A profecia de Jesus de que o pecado ia se multiplicar está plenamente se cumprindo. Cada vez o homem inventa novas formas de pecar. A humanidade sem Deus caminha cada vez mais longe dele, porque peca para viver e vive para pecar. E quanto mais pecam, mais endurecidos se tornam seus corações em relação a Deus e a sua palavra. Romanos 1, 28 a 32. Corações insensíveis e malignos, criando cada vez formas mais ousadas de pecar, mas que no final o resultado é o mesmo. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte. Tópico 1. Os homens sabem a verdade. A coisa mais extraordinária para um ser humano é conhecer a Deus. O Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, harmonioso, inteligente, detalhista, que criou tudo dentro da mais esplêndida beleza e ordem. Então os homens sabem a verdade. Se sabem, por que não procuram? Porque a verdade confronta o modo de vida completamente dominado pelo pecado em que o homem vive. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavra que não confronta o pecado é tudo menos pregação. Os homens estão distantes da palavra, portanto, distantes de Cristo, o Salvador de suas almas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saber a verdade e não aceitá-la é inútil, um verdadeiro desperdício. Saber a verdade não basta, é preciso praticá-la. E isso gerará mudança de vida e comportamento, o que muitos não querem, mesmo sabendo que sua vida cheia de pecado os levará ao inferno. Tópico 2. Os homens desprezam a verdade. Olha só, não glorificam a Deus, não o glorificaram como Deus. Pela natureza, os homens podem perceber a existência do Criador, mas mesmo assim muitos não o glorificam. Desta maneira, cheios de si, partem para uma viagem solitária para longe de Deus, mostrando-se incrédulos e ingratos. Discursos desvanecidos, mentes fechadas. Olha aqui, ó, não glorificaram como Deus. Nenhuma concepção de Deus é possível ser formulada sem que seja incluída a sua eternidade, poder, sabedoria, bondade, verdade, justiça e misericórdia. Sua eternidade é evidenciada pelo fato de que ele mantém todas as coisas em suas mãos e faz que todas as coisas estejam em harmonia com ele. Sua sabedoria é percebida no fato de que ele dispôs todas as coisas em perfeita ordem. Sua bondade consiste em que não há nenhuma outra causa para que ele criasse todas as coisas. Nem existe alguma outra razão que o induza a preservá-las, senão sua bondade. Sua justiça se evidencia no modo como ele governa o mundo, visto que pune os culpados e defende os inocentes. Sua misericórdia consiste em que ele suporta a perversidade dos homens com inusitada paciência, e sua verdade consiste no fato de que ele é imutável. Aqueles, pois, que pretendem formular alguma concepção de Deus, devem dar-lhe o devido louvor
possui eternidade, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Ele usa aqui discursos desvanecidos, extinto, desfeito, desbotado, orgulhoso, vaidoso. Teorias e discursos orgulhosos os homens fazem de si quando desprezam a revelação de Deus, que claramente pode ser vista pelas obras da sua criação. Essas teorias e discursos vazios, sem base bíblica, sem a devida interpretação textual. O homem se encontra com a sua mente fechada, ele coloca aqui mentes fechadas. O quadro funesto e aterrorizador em que se encontra o homem é descrito com pressão pelo apóstolo Paulo em Romanos 1, do 18 ao 32. A violência e a depravação moral estão no mundo desde que o homem rejeitou o seu Criador, entregando-se ao orgulho, altivez, arrogância, egoísmo, rebeldia. Só a graça de Deus pode redimir o homem caído, se este procurar a graça, se este aceitar a graça, se este reconhecer que precisa da graça. O preço da corrupção, entregues à própria sorte. Em Romanos 1:24 está escrito que Deus entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, tá? Então, olha só, Deus o entregou. Isso se chama livre-arbítrio. Tipo assim, é isso que vocês querem fazer? É esse caminho que vocês querem seguir? Então, fiquem à vontade. Deus os entregou. Consequências. Esse abandono da parte de Deus trouxe e traz consequências terríveis para a humanidade. Em Romanos 1, 24, 26, 28, Paulo escreveu sobre a autopunição imposta ao homem pela desobediência, a desonra do próprio corpo. Então, o próprio homem está se punindo pelo seu distanciamento de Deus. Entregues à própria sorte, a expressão também Deus os entregou, indica um sinal evidente de Deus ter abandonado qualquer sociedade ou povo, e que tais pessoas tornam-se obcecadas pela imoralidade e perversão sexuais. A expressão também Deus os entregou, a imundície, significa que Deus abandonou essas pessoas às concupiscências mais baixas. Aqui, concupiscência denota uma paixão desenfreada por prazeres sexuais proibidos. As 3 etapas do abandono por Deus à impureza são: ele entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos que degradam o corpo. Eles entregam as paixões homossexuais ou lésbicas vergonhosas. Ele as entrega ao sentimento perverso. Sua mente justifica suas ações iníquas e pensam continuamente no mal e nos prazeres dos pecados sexuais. Deus tem 2 propósitos ao abandonar os iníquos ao pecado: permitir que o pecado e suas consequências se acelerem como parte do seu juízo sobre eles e levá-los a reconhecer sua necessidade da salvação. Então, o que parece ser um ato cruel, né? Deus os abandonou, na realidade também é um ato da bondade de Deus. Primeiro, é Deus permitindo que o homem seja aquilo que ele criou para o homem ser, ou seja, exerce o livre-arbítrio, mas por outro lado também é Deus procurando levar esse homem a reconhecer que precisa de salvação. Ou seja, quanto mais atolado, mais ajuda a gente precisa. O problema é que tem gente que, mesmo estando atolado, não pede ajuda. Por quê? Porque o coração está endurecido. Porque o coração está insensível. Porque o pecado, a longo prazo, nos torna insensíveis para com Deus. Tá? Ele fala aqui da mentira no versículo 25. É a mensagem de Satanás, o pai da mentira. Crer na mentira é rejeitar a verdade de Deus e tomar parte na idolatria. A Bíblia adverte constantemente contra o orgulho devido à tendência do ser humano de crer na mentira e adorar a si mesmo. Os perdidos, diz ele, gozam para sempre da horrível liberdade que, se pedirem, portanto, estão escravizados por si mesmos. Tá? Então, essas tendências idolátricas, elas sempre levaram a consequências desastrosas. Então, Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos, para que estas pessoas, em algum momento, reconheçam que precisam dele, porque sem a ajuda de Deus, o homem não tem condições
de se livrar do pecado. O problema é que muitos estão impregnados com o pecado, estão gostando de pecar e por isso se afastam de Deus, porque se aproximar de Deus é se aproximar da luz, e a luz expõe tudo o que está em trevas. Fruto disso vem o humanismo. O pastor Claudionor de Andrade define o humanismo como o pensamento filosófico que valoriza o homem como a medida de todas as coisas. Ele informa ainda que, para o humanismo, Deus é perfeitamente dispensável, pois o ser humano é colocado como se for o centro de todo o universo. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque existem louvores carregados de conceitos humanistas, pregações carregadas de conceitos humanistas. O humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como principais numa escala de importância. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à racionalidade. Eles recusam explicações transcendentais, preferindo o racionalismo, são ateus, agnósticos. O humanismo renascentista propõe o antropocentrismo, o homem no centro do pensamento filosófico. Tá? Então, tomar muito cuidado. No século XV surgiu esse termo italiano, tá? E com a queda de Constantinopla, ele vai colocar aqui algumas coisas que você pode ler no material aí, tá bom? Vamos lá. O perigo. O humanismo é um sistema filosófico que valoriza o homem e despreza os princípios bíblicos estabelecidos por Deus. Torna os homens arrogantes e autossuficientes, descartando a necessidade da dependência de Deus. De qualquer forma, o que caracteriza o humanista secular é a adesão ao ponto de vista filosófico, conhecido como materialismo ou naturalismo. As principais teses deles é antibíblica e uma afronta aos princípios estabelecidos por Deus. Tese do humanismo secular: Deus não existe. Somente existe o universo material que, de uma forma ou de outra, é eterno, não criado, já que não há tal criador. A realidade final é a matéria e a energia. O universo é um sistema fechado, no qual tudo ocorre segundo determinadas leis naturais. Isto inclui possibilidade de influências externas, como são os milagres. Tudo quando pode ocorrer é o resultado da operação de princípios próprios do universo material. É isso que eles acreditam. O humanismo em nossos dias, o fundo do poço. Tá? O humanismo é um sistema filosófico que valoriza o homem e despreza os princípios bíblicos estabelecidos por Deus, torna os homens arrogantes, autossuficientes e por aí vai. Tá? De qualquer forma, o que caracteriza é a adesão a esse ponto de vista filosófico. Olha só, diferentemente do que eles acreditam, Deus preserva pelo seu poder o mundo que ele criou. A confissão de Davi fica clara: tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. O poder preservador de Deus manifesta-se através do seu Filho Jesus Cristo, conforme Paulo declara: Cristo é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Cristo. João 1 fala da criação. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Aqui está falando de Cristo. E o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas, feitas por intermédio dele. Sem ele nada foi feito se fez. Então, diferentemente do que os humanistas dizem, o universo não é eterno, é criado por Deus. Deus é a causa do universo. Provisão: Deus não somente preserva o mundo que ele criou, como também provê as necessidades de suas criaturas. Tá? Então, alimento, toda essa provisão aí vem da parte de Deus. Ele renovou a terra depois do dilúvio e deixou tudo bonitinho de novo. E ele disse lá para Noé: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus, além de preservar sua criação e prover-lhe o necessário, também governa o mundo. Deus, como soberano que é, dirige os eventos da história, que acontecem segundo a sua vontade permissiva e seu cuidado. Em certas ocasiões, ele intervém diretamente, segundo o seu propósito redentor. Então, ele é o Deus da história,
a causa, o princípio e a causa de toda a história e o governo, o provedor de toda a sua criação, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de situações. O padrão de desobediência parte da total indiferença com o Criador. Daí, cometer pecados e estimular que os outros façam o mesmo torna-se uma consequência natural, o que se pode observar em muitas discussões acadêmicas em nossas universidades. Que Deus levante jovens cheios do Espírito Santo, que confrontem as teorias humanistas, inclusive nos círculos intelectualizados. Deve, porém, a pessoa ter um excelente conhecimento bíblico, pois todo cuidado é pouco, tá? Eu estive numa palestra agora na terça-feira, falando sobre ideologia de gênero. As perguntas, inclusive, elas estão aqui. As pessoas estão cada vez mais procurando justificativas para os pecados. Por quê? Porque o homem está no centro. E quando o homem está no centro, aquilo que ele faz não deve ser questionado. E como a palavra confronta isso, as pessoas, até mesmo na igreja, estão se afastando da palavra. Nós precisamos com urgência trazer a palavra de volta para os nossos púlpitos, para o centro do culto. Dizem que a palavra é a parte principal do culto. Eu não entendo porque cantamos 2 horas e deixamos para a palavra apenas 20, 25 minutos. Muito bem, vamos à dinâmica da nossa aula. 2 caminhos, uma escolha. A ideia é introduzir o assunto sobre humanismo. Apontar também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vai pegar aí figuras de homem e mulher, né, para representar pessoas, e você vai pegar a palavra Deus, vai colocar num papel, ou em 2 envelopes, na verdade. Figura de homem e mulher no envelope, a palavra Deus no outro envelope. Você vai colocar assim, ó, conhecimento de Deus, você vai colocar dentro do envelope 1. Palavra humanismo, você vai colocar dentro do envelope 2. Antes da aula, você vai organizar as cadeiras de maneira que elas criem 2 caminhos. No final de cada caminho, você coloca uma cadeira lá, tá bom? Lá naquela cadeira, você coloca a figura de um homem e de uma mulher. E colocam também uma figura dentro dela, coloca um envelope, dentro do envelope está escrito humanismo. Então, a figura do homem e da mulher, você vai colocar na cadeira e dentro você vai colocar um papel onde estará escrito dentro do envelope humanismo. Isso aí você deixa nessa cadeira. Na outra cadeira, uma folha com o nome Deus. Dentro do envelope, conhecimento de Deus. Então você vai fazer o quê? Organizar os alunos em 2 grupos. E vai dizer o seguinte: a humanidade aqui está representada por vocês, que tem 2 caminhos para seguir. Peça para um grupo andar pelo caminho que conduz a Deus. Peça para o outro grupo andar pelo caminho representado pelas figuras do homem e da mulher. Certo? Depois solicitam que eles abram os envelopes e leiam o conteúdo. Então veja, muitas pessoas possuem conhecimento sobre quem é Deus, sua criação, seu poder, quem enviou seu filho para morrer pelos pecadores, e seguem este caminho e têm Deus como centro de suas vidas. Mas há um outro grupo de pessoas que, mesmo conhecendo Deus, decidiram seguir o caminho do humanismo, rejeitando a Deus. Aí você pergunta, qual caminho vocês desejam seguir? E depois leiam João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. As pessoas têm um caminho a escolher. O caminho do conhecimento de Deus, que leva as pessoas a serem transformadas pelo seu poder e a o glorificarem com palavra, com a sua vida no dia a dia. Ou o caminho que distancia as pessoas de Deus, o caminho da própria humanidade, do próprio ego, o caminho do orgulho. Que caminho vocês desejam seguir? E a partir disso você inicia a aula, tá bom? Todo o material em PDF, descrição dos vídeos aí para você baixar, mandar para todo mundo, entender, estudar, pesquisar e produzir a sua própria aula, tá certo? Um grande abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Valeu, Deus abençoe.